Oi, gente! Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Não vou enrolar muito hoje, não vou falar muito hoje, não. Vamos direto para a leitura logo, para a gente ganhar tempo, porque eu quero ler pelo menos os 2 capítulos de uma vez só, tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor. Primeiramente, eu me pedir perdão por tudo que eu tenho feito, mesmo para muita gente não sendo nada. Eu tenho muito temor a Deus e eu sei o quanto eu erro, o quanto eu falho, o quanto eu falo coisas que não devo. Me perdoa, Pai. Que o Senhor possa falar comigo, falar com cada um que está aqui, lendo também junto comigo, né? Que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente possa entender e que não passe nada desapercebido. Que o Senhor consiga falar diretamente em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Estamos em Mateus 14. 14? Ou era 13? Acho que é 13 e 14. Peraí. Tá, é 14 mesmo. Então, vamos lá. Mateus 14. A morte de João Batista. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Este homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu filho Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Nossa, forte, né? O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortasse a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. No caso, João Batista é o primo, né, de Jesus, filho de Isabel, que é prima, o segundo, né? Desculpa o barulho da moto. Isabel e Ana, Isabel e Maria eram primas. Enfim, eu não sei muito bem, é isso mesmo. Tá, enfim. João Batista, que batizou Jesus, ele também é um enviado de Deus e também, tipo, era muito importante lá. De coração bom, de bom, né? Ele era muito bom. Vocês leram aqui comigo e vocês vão entender quem foi João Batista, pelo menos um pouco. Jesus alimenta uma multidão, ainda em Mateus 14, versículo 13. Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão para os povoados e comprem alguma coisa para comer.
Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Nossa, a multiplicação dos pães real. Jesus anda em cima da água. 22, tá? Versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, meu gato, acho que ele tá querendo sair. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, foi Jesus até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Nossa, imagina o Pedro abusadão, né? Ousado. Ah, é o Senhor mesmo? Então tá. Então bota eu aí também. Eu quero saber se isso é verdade. Meu gatinho veio pra cá pertinho, mas ele não quer subir no meu colo, não. Subiu. Cadê? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Então, eu não vou conseguir, hoje eu não tô conseguindo, gente. Vou só fazer a leitura mesmo, mas o que eu entendo aqui dessa palavra é que nada mudou. A única coisa que mudou daquele tempo para hoje é a fé, né? Que a gente não tem. Por que Jesus não faz tantos milagres como fazia antigamente? Porque a nossa fé não permite isso. Se a gente tiver fé, a gente é capaz sim de andar pelas águas, de abrir o mar vermelho, de fazer todas as outras coisas. Mas a gente não tem mais a fé de antes, sabe? Pedro duvidou vendo Jesus ali andando. Eu não teria dúvidas, sabe? Eu ia falar: meu Deus, como assim? Não, se é, né, que é carne como eu, consegue, eu vou conseguir também. E mesmo assim Pedro duvidou, né? Quando veio a tempestade, quando veio o medo, ele se entregou e afundou, porque ele perdeu a fé ali. Então, nos dias de hoje, quando a gente tiver uma luta, uma batalha, um negócio, a gente tem que ter fé que a gente vai conseguir, e a gente vai conseguir. Porque se a gente duvidar de Deus, do poder de Deus, a gente vai se afundar, a gente não, né, não tem. E mesmo assim, se a gente começar a afundar e a gente pedir a misericórdia de Jesus, ele vai nos estender a mão. Aqui diz que Jesus estava ali do lado, né? Do lado mesmo de Pedro. E quando Pedro pediu socorro, Jesus estendeu a mão. Ou seja, ele não saiu correndo de longe e veio para onde estava Pedro. Não, ele estava ali. Assim é na nossa vida, né? A gente pedir socorro a Deus, Deus está aqui, né? Do meu lado. Ele só vai estender a mão e me ajudar. Nada mudou. O mesmo Jesus que estava lá é o que está aqui. Só que a gente não consegue ver. É só isso.
Pedro saiu do barco. Cadê? Onde eu tava? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Jesus cura em Genazaré. Genezaré. 34, né? Jesus e os discípulos atravessaram um lago e chegaram à região de Genezaré. Ali, o povo conheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então, muitas pessoas levaram os doentes a ele, pedindo que deixassem que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Pra você ver o tamanho da fé deles, né? 15. Espero que dê tempo de ler todo o 15. Por favor, Jesus. Jesus e a tradição dos judeus. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: por que é que vocês desobedecem os mandamentos de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus diz: respeite o seu pai e sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse que a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, mas eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela sua boca que faz com que você fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que te torna a pessoa impura. Olha o que eu falei, eu pedi perdão a Deus pelas coisas que eu falei. Sabe o que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos. E quando um cego guia o outro, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Tipo assim, as pessoas estão ali focadas num erro, numa desobediência, né? Que não traria mal algum. Mas eles mesmos que estavam julgando aqueles erros tão pequenos, faziam erros tão maiores, né? Que descumpriam as leis de Deus. Isso sim que era impuro. E eles estavam ali só olhando o erro dos outros, que eram tão pequenos. A mulher estrangeira. Versículo 21, capítulo 15. Versículo 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus então não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse:
Não está certo tirar o pão dos seus filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, tenha muita fé. Você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Tá vendo o que eu disse sobre a fé? Nossa, meu pé tá dormente. Ai. Tá vendo o que eu disse sobre a fé? Entendeu? Ela apenas pediu com muita fé e ela sabia que se Jesus ouvisse, que Jesus curaria. Meu Deus, minha perna morreu. Ô Jesus, eu tenho fé que ela vai voltar logo. Uma coisa tão pequena, né? Mas então, ela tinha fé numa coisa tão impossível, tão assim, né? Escandalosa. E realmente, Jesus fez o que ela tanto pedia por causa da fé. Jesus cura muita gente. 29. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu no monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam, os cegos enxergavam. E todo o povo louvou a Deus de Israel, o Deus de Israel. Jesus alimenta outra multidão. Jesus chamou seus discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já tem 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixes. Responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram os 7 cestos com pedaços que sobraram. 38. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Gente, que fiquei essa lição, né? Quando a gente for comer, a gente for fazer nossa compra do mês, eu sei que é uma coisa muito boba que eu vou falar, mas que a gente sempre vem a dar graças a Deus, mesmo no pouco, porque assim como Deus multiplicou lá, naquele tempo, Jesus multiplica agora também, como eu te falei. O Jesus é o mesmo, o Deus que opera milagres é o mesmo, né? Então, que a gente possa ter a mesma fé também, né? Que eles tiveram lá, e grandes coisas o Senhor nos fará. É incrível como que eu começo a leitura e como que eu termino essa leitura. O que Deus tem feito na minha vida é grande, mas é de dentro para fora e ainda está trabalhando aqui dentro. Então, um passo de cada vez, né? E que Deus esteja sempre comigo, abrindo meu entendimento, mesmo que não seja aquela coisa toda, mas eu sei que o pouco que eu consigo entender que eu passo para vocês, eu sei que muitos estariam lendo isso aqui e ia passar totalmente despercebido alguns detalhezinhos, mesmo que simples. E graças a Deus, Deus tem feito eu entender e eu consigo passar o mínimo que seja para vocês. E eu fico muito feliz com isso, porque eu consigo sentir a presença de Deus fazendo coisas na minha vida, mesmo que seja assim. Mas quem sou eu, né? Para Deus olhar para mim, eu sei que Ele olha. Então, fico muito feliz, não tem como não ficar feliz. É isso, gente. A leitura de hoje foi essa. Amanhã a gente volta com a 16 e 17, tá bom? Espero todos vocês. Se vocês sentirem de compartilhar essa leitura bíblica com uma outra pessoa, que você acha que tem vontade de ler a Bíblia, porém, sabe que não vai entender muito e que acha mais fácil acompanhar assim comigo, então você encaminha esse vídeo pra ela, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã. Beijo.